Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereador afirma que mudanças feitas pela Prefeitura para a obtenção do passe livre universitário privilegiam os empresários de ônibus. Nós queremos aqui, mais uma vez, denunciar que os empresários dos transportes, na verdade, é que serão os grandes beneficiados dessa resolução que o prefeito e o secretário de transporte estão fazendo. Vacinação contra o sarampo chega às estações do metrô. E a Paraíso do Tuiuti vai levar para a avenida um enredo sobre o encontro do rei de Portugal com o padroeiro do Rio de Janeiro. A gente tem que não só ter a crença em São Sebastião, em nós mesmos, mas a crença de que, ao final, o trabalho coletivo, a força do coletivo, a força das escolas de samba, a manifestação cultural é o que nos ajuda a prosseguir aí, muito engajados e nos sorrir diante de tantas mazelas. Não saia daí, a gente volta já. Não perca no próximo Rio TV Debate o aumento da procura por procedimentos estéticos. O Brasil já é o segundo no ranking mundial. Aqui na mesa comigo estarão a professora doutora Joana Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio, Simone Braga, gerente técnica da Coordenação de Saúde da Vigilância Sanitária do município do Rio, o advogado Jorge Tardan, especialista em Direito Civil, e o cirurgião plástico Sérgio Romai. Eu te espero segunda, às 14h, aqui no Rio TV Debate. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da decisão do vereador Babá de entrar com uma ação popular contra a prefeitura que alterou os critérios para a obtenção do passe livre universitário. O parlamentar afirmou à nossa reportagem que a decisão da prefeitura privilegia os empresários de ônibus. Crítica à resolução. Essa resolução que o secretário de Transporte, o Amêndola, e o prefeito Sérgio Crivella, né, certo? Colocaram uma resolução para adendar situações para dificultar o acesso a esse passe livre. Quais sejam? Que os estudantes tenham que provar, na verdade, que os que estudaram em escola privada comprovar que tiveram 100% de bolsa, ou que estudaram em escola pública. E isso não está no decreto. E o que o prefeito e o secretário de Transporte estão fazendo com essa resolução é dificultar a vida dos estudantes, por conseguinte das famílias. Então nós queremos, na verdade, colocar abaixo essa resolução que faz essas exigências para dificultar o acesso ao passe livre. Favorecimento aos empresários. E isso beneficia o setor de transporte, obviamente, porque os estudantes vão ter que pagar a sua passagem no ônibus para ir para a universidade, o que dificulta a vida dos estudantes, para poder ter acesso à universidade como tem hoje. E por isso nós entramos com essa ação popular, constitucional, para barrar os termos dessa resolução do prefeito e do secretário de Transporte. Isso, obviamente, não pode acontecer. E nós queremos aqui, mais uma vez, denunciar que os empresários dos transportes, na verdade, é que serão os grandes beneficiados dessa resolução que o prefeito e o secretário de Transporte estão fazendo. Expectativa da decisão da Justiça. Estamos na 9ª vara aguardando a decisão do juiz para poder ele atender aos estudantes, que na sua maioria são de famílias pobres. Por isso, a situação do decreto é para mostrar que esses estudantes são de famílias que têm renda per capita de um salário mínimo. Essa é a grande questão da demonstração do passe livre, e que os estudantes vieram cumprindo. E agora eles têm que cumprir uma outra resolução para dificultar e impedir que eles tenham acesso ao passe livre. A campanha de vacinação contra o sarampo chegou nesta quinta-feira ao metrô. Um dos pontos móveis é a Estação Carioca.
Lilian admite que na correria do dia a dia dificilmente encontraria um tempo para ir até o posto de saúde se vacinar contra o sarampo. É a minha estação de ida e vinda do trabalho. De manhã eu vi esse posto aqui, agora eu voltei na hora do almoço. Ficou excelente, super prático. Quem passar pela estação carioca do metrô nesta sexta-feira pode se imunizar contra a doença entre 8 da manhã e 2 da tarde, em um dos pontos móveis montados pela Secretaria Estadual de Saúde para bloquear o surto da doença, que começou em janeiro de 2019. A gente percebeu que o acesso, que a pessoa às vezes sai muito cedo de casa, volta muito tarde, e aí a gente tem que ter uma coisa mais oportuna, E além de oportuna, assim, da visibilidade, que se o Estado está na rua vacinando, é porque a população tem que estar atenta para essa vacinação. Então, além da pessoa estar passando por aqui, indo ao trabalho e voltando, ela perder 15 minutinhos e vacina, já fica protegida. A gente também alerta que alguma coisa está acontecendo, que a gente tem que ficar atento e ir ao posto. No metrô, a vacinação ainda ocorre em outras 4 datas. Dias 11 e 14 na estação Maracanã e dias 18 e 20 na Central do Brasil. Um ponto de imunização contra o sarampo também será montado na próxima semana no aeroporto Santos Dumont. Cerca de 400 vacinas têm sido aplicadas por unidade móvel. Rafael foi um dos beneficiados pela iniciativa. Ele tinha vindo à estação só para trocar o cartão Rio Card. Foi bom, a gente ter visto isso aqui. Acabou favorecendo para a gente se prevenir mais uma vez. A nossa campanha é de 6 meses a 59 anos, sendo que de 1 ano até 29 a pessoa tem que ter 2 doses de vacina. De 30 a 59, apenas 1 dose. Mas os profissionais de saúde têm que ter 2 doses, e vacina em qualquer faixa etária. Então, o profissional de saúde que está mais exposto tem que tomar 2 doses de vacina e, se ele estiver nativo há 60, 60 anos, tem que vacinar. A Prefeitura do Rio divulgou nesta quinta-feira um plano de contingenciamento contra o coronavírus. As medidas anunciadas pela Secretaria Municipal de Saúde foram publicadas no Diário Oficial. 120 leitos estarão reservados para possíveis pacientes. As internações serão coordenadas pela Central de Regulação Unificada. O país tem 9 casos suspeitos de coronavírus, um deles no estado do Rio de Janeiro. E você vai ver no próximo bloco. Paraíso do Tuiuti vai homenagear na avenida o padroeiro do Rio de Janeiro. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Quando alguém quer manchar a imagem de outra pessoa ou espalhar um boato, pode compartilhar uma informação verdadeira, mas muito antiga e totalmente fora de contexto. Já imaginou ler uma notícia dizendo que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, foi erradicado do Brasil? Mentira daquelas, né? Hoje pode parecer absurdo, mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha. Conscientizar a população sobre o impacto no meio ambiente do lixo jogado nos bares. Esse é o objetivo do projeto Praia Urgente, uma parceria da Prefeitura com várias organizações não governamentais. Para falar sobre o projeto, eu recebo aqui no estúdio o oceanógrafo Arthur Cumplido. Obrigado pela presença, Arthur. Primeiro, eu gostaria de saber contigo quais são esses danos que a gente acaba provocando quando joga o lixo no mar. O lixo no mar, ele provoca uma série de danos, tanto na fauna quanto na flora, ou seja, os animais e as plantas em si, Você tem o impacto do lixo quando ele é macro, quando ele é grande, como uma sacola plástica, uma tampinha, algo que pode ser ingerido e causar a morte de diversos animais, ou pode simplesmente reduzir o crescimento deles. E esses rejeitos, quando estão também no ecossistema, o sal acaba fragmentando eles em partículas muito pequenas, tão pequenas quanto o plâncton, que é a base da cadeia alimentar, e isso acaba sendo consumido pelos animais. E, uma vez na cadeia alimentar, isso vai acumulando nos níveis tróficos, ou seja,
primeiro o peixe, depois vem a tartaruga, depois vem o tubarão. Isso vai aumentando a cada vez que você aumenta na cadeia alimentar, até chegar até nós. Nós, então, hoje em dia, já estamos consumindo boa parte desse material que a gente joga. Tem, por exemplo, estudos que mostram o microplástico até no sal de cozinha que a gente se alimenta, né, cotidianamente. Agora, o lixo é muito diverso, né? Ou seja, a gente tem vários produtos que demoram muito tempo, né, para serem digeridos e se transformar e não ameaçar a flora nem a fauna. Sim, ele é muito diverso e uma das grandes preocupações de quem faz esses mutirões de limpeza é a gente quantificar esse resíduo. Ao você quantificar, você entende como a população está usando aquele ambiente e assim você consegue pensar medidas para você diminuir esses resíduos específicos. Por exemplo, o caso do canudo, que teve uma série de discussões sobre a lei, mas um dos motivos é porque ele é um dos mais achados nas limpezas de praia, né? E esses resíduos, como você falou, realmente demoram muito tempo. Então, o impacto deles perdura por muito tempo. E como é que está sendo essa campanha? Essa campanha, ela está sendo em parceria com organizações não governamentais, como você falou, e projetos também da sociedade civil que não necessariamente têm essa certificação, né? E aí você tem a conscientização através de diferentes maneiras. Você tem uma simples limpeza de praia, você tem também através do esporte, como foi no domingo passado que a Stone House fez a travessia, onde a população foi remando aproximadamente 40 voluntários para fazer a limpeza do arquipélago das Cagarras, com autorização do ICMBio. Você tem, por exemplo, o Verde Mar, que faz uma campanha onde mergulhadores limpam a Praia Vermelha, trazem alguns animais marinhos para a população ver, entender o impacto, porque ao você retirar muitas vezes o resíduo do mar, ele já está todo bioincrustado, ou seja, você já tem todo um ecossistema naquele resíduo. Então, muitas vezes você retira e você acaba matando diversos animais. Então, você tem também uma preocupação de você trazer esses animais de volta para o ambiente em si. Arthur, mutirão é muito mais do que limpar? Acaba contagiando mais pessoas para uma causa comum? Sim, o mutirão, ele funciona para trazer ideias, né? Para trazer justamente a problemática à tona, que muitas vezes passa despercebida. E ele funciona como você dar o exemplo, né? Muitas vezes você fica só na esfera da fala, mas quando você faz um mutirão, você está ali realmente na praia coletando, retirando, destinando para reciclagem. E isso acaba comovendo quem está em volta. Diversas vezes mutirões, pessoas que a gente não conhecia estavam na praia, olhavam a gente limpando, já vinha pedir uma sacola, uma luva para também fazer uma limpeza. E nisso a gente vai passando essa ideia, essa conscientização, que é a chave do mutirão, né? A gente entende que no mutirão a gente não vai resolver o problema. A gente vai resolver o problema mudando o hábito da população em si e a população entendendo que a praia ali é um local público de todos, por isso que cada um tem o seu dever de cidadão de zelar por esse espaço que é de lazer que o carioca tanto ama. Então, Arthur, eu queria que você renovasse agora um apelo para as pessoas que frequentam as praias e que podem colaborar fazendo sua participação, né? A sua ação diária, né? Sim. Como que a gente pode fazer isso, independente do mutirão? Acho que a participação diária, ela é fundamental, não só quando você vai à praia e retirar o seu lixo, mas também na sua casa com a separação, saber para onde vai o seu lixo depois que você bota na lixeira de casa, depois que você retira a sacola. Isso é importante, tentar, se seu prédio não faz uma coleta, se sua rua não tem uma coleta, você consegue entrar em contato com a Colurb, você tem mecanismos que você pode ir atrás para você destinar corretamente os resíduos. Eu acho que isso também pode partir muito do cidadão, entender a sua região. E quando for à praia, for retirar seu resíduo, se preocupe também com o que está em volta, limpa um pouco mais. Leva o seu saquinho plástico ou não, né? Porque o saquinho plástico também não pode ser deixado ali também na praia, não, né? Mas qualquer recipiente pode ser útil para recolher, não é isso? Com certeza, qualquer recipiente. E muitas vezes, quando eu vou na praia, eu acabo achando algo em qual eu encho de outros resíduos e sempre coloco ou na Orla Rio ou na própria lata da Colurb que tem, que pelo menos ele não vai ficar ali, não vai para o mar, não vai ter uma série de impactos nesse ecossistema, né? Arthur, muito obrigado então pela sua participação.
E quem gosta de carnaval pode preparar a fantasia. Nesta sexta-feira tem ensaios de escolas de samba e blocos carnavalescos em várias regiões da cidade. O Badalo de Santa Teresa vai percorrer 4 ruas do bairro homenageando a memória do carnavalesco Joãozinho 30, a partir das 4 da tarde desta sexta. Um pouco depois, às 6, o mar abre as portas para a Charanga Talismã, sem cobrar nada do público. A festa continua à noite. Na Saúde, o bloco virtual ocupa a Praça São Francisco, da Prainha, pertinho da histórica Pedra do Sal. Em Madureira, a Portela recebe integrantes da Mocidade de Padre Miguel, no projeto Sextou Portela. No Recreio dos Bandeirantes, ritmistas da Beija-Flor garantem um acompanhamento especial aos clássicos do samba no Senhor Capitão. No Andaraí, a partir das 10 da noite, o Salgueiro dá seu grito de carnaval, com integrantes do Monobloco, Espanta e Bola Preta. A Paraíso do Tuiuti aposta em uma homenagem ao padroeiro do Rio de Janeiro para surpreender no carnaval. Com o enredo O Santo e o Rei, a escola vai mostrar o encontro de Dom Sebastião, rei de Portugal, com São Sebastião. A Tuiuti vai ser a 4ª escola a desfilar no domingo de carnaval. Paraíso do Tuiuti levará para a avenida este ano o enredo O Santo e o Rei em Cantarias de Sebastião. Uma grande homenagem ao padroeiro da cidade e também padroeiro da escola. O Tuiuti vem muito bem, o Santo nos ajuda desde o início aí. Inclusive a gente tem uma frase que vem sendo forte para a gente, né? Um Sebastião não falha, e a partir disso daí a gente tem tido muito bom caminho que a gente vem seguindo em relação não só aos ensaios, ao trabalho de quadra, mas também ao trabalho de barracão aqui, de alegoria, de fantasia. O Santo tem ajudado bastante a gente. A escola irá para a avenida com 29 alas, 5 alegorias, 3 tripés e cerca de 3.500 componentes. O diretor de carnaval, Júnior Chau, explica como o enredo será desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo. Como o João gosta bem de colocar, e acho que isso é muito legal, é um mapa, é um recorte. Ele está ali no início, fazendo o início, é um início bem rico, é um início mais rebuscado, é o início em que ele trata do rei que vem a ser rei pela homenagem ao nome Sebastião, vem pela homenagem ao santo, São Sebastião, e ao final, quinto setor de sexto da escola, mais precisamente no sexto setor, e como o nosso samba canta para nós, nosso samba narra para nós isso de uma maneira muito forte, numa cidade como a nossa, que hoje precisa de um santo como esse, ele volta sem as flechas no peito para nos ajudar nessas mazelas tamanhas que temos, a poder ser um pouco mais felizes, um pouco mais alegres. Hoje a gente entende que os quesitos têm que estar muito nivelados. É difícil você tirar 1/10, 2 de um quesito. Então, se nós tivermos um nivelamento de todos os quesitos ali, a gente é muito forte. E, por exemplo, a gente tem um grande samba, a gente tem uma escola de comunidade, a gente está ensaiando forte para isso, a gente tem um barracão em dia, a gente tem fantasias em dia, a gente tem um belo casal de messalha e porta-bandeira, temos belos intérpretes, são 2. Então a gente vai ranqueando para que os quesitos estejam nivelados pelo topo. E aí a gente tem a manutenção disso na avenida, obviamente trabalhando em conjunto para que tudo ecloda no momento certo. Mas é isso, o equilíbrio de todos os bons fatores que o Tuiuti vai levar para a avenida. Os trabalhos no barracão não param. Tudo é feito com muita dedicação. Todos os detalhes das fantasias são realizados com muito cuidado. Eu entendo que para não só quem é do Tuiuti, da comunidade, mas para quem é do carnaval, a gente tem que não só ter a crença em São Sebastião, em nós mesmos, mas a crença de que ao final o trabalho coletivo, a força do coletivo, a força das escolas de samba, a manifestação cultural é o que nos ajuda a prosseguir aí, como eu falei para você antes, felizes e muito engajados em sorrir diante de tantas mazelas.
O Câmara Rio Notícias fica por aqui e acompanha a nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.